O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar 3 dias depois. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor. Estamos na quinta-feira da 6ª semana, diretamente aqui do Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade, a Casa de Clemência e Bondade, e podemos chegar até você através da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Você que é membro da família dos devotos, o nosso muito obrigado, e contamos com a sua fidelidade para atingirmos os 100% da nossa partilha. Caso você não seja da família dos devotos, um convite para que venha para ela ligando para 31 3319 6111, ou mesmo através do QR Code você pode fazer uma contribuição espontânea para esta celebração, ou ainda inscrever-se como membro da família dos devotos. Aqueles que aqui estão, sejam muito bem-vindos. Caríssimos, caríssimas, me espanto cada vez mais como a palavra de Deus, ela é inesgotável em sua riqueza, em seu sentido. Tendo já quase 10 anos de padre, novamente me deparo com o capítulo 8, versículos 27 a 33 de Marcos. Mas como esse trecho, e como toda a Escritura, não é inesgotável, ainda que todos os anos possa me debruçar sobre a Escritura e preparar as homilias, as reflexões, as orações, sempre me surpreendo. Em especial essa semana, tenho me surpreendido muito bem. Desejo partilhar com vocês um pouco da minha surpresa. Para isso, eu convido a observarmos só um pouco, somente desde a terça-feira, um pouco do que vai acontecendo nesse itinerário de Jesus com os seus discípulos no capítulo 8. No capítulo 8, versículo 11 a 13, os homens querem pôr Jesus à prova. Os fariseus começam a discutir com Jesus e, para pô-lo à prova, pedem a ele um sinal do céu. Tipo assim, olha, para nós acreditarmos em você, precisamos que você nos dê uma prova. O que é muito comum porque nós
temos uma tentação, e aí não é prova, é tentação mesmo. Porque, como disse já essa semana, a prova é as dificuldades ao longo da vida que vão nos burilando, lapidando. Agora, a tentação é quando nós deixamos com que o nosso coração se incline para o mal, para aquilo que não é conveniente, para aquilo que não é justo, e pede provas a Deus. Como quem se sente um privilegiado de exigir àquele que nos dá tudo uma prova de que esteja conosco. E eles pedem a Jesus um sinal do céu para dizer: só vamos acreditar em você se você nos der uma prova. E Jesus diz, lá no capítulo 8, versículo 12: porque esta gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta gente não será dado um sinal. Porque para quem não quer acreditar, você pode mostrar que ela está errada. E adianta? Não. Porque quando alguém quer permanecer no seu erro, ele sempre acha uma justificativa. Mais à frente, no capítulo 8, versículos 6 a 13, depois 20 a 22, 8, 14 a 21, os discípulos começam a discutir por causa de alguém que não tinha levado o pão e estavam no meio de uma barca para uma viagem. E eles estavam com o Senhor da vida. E os discípulos, não agora os fariseus, os discípulos começam a discutir entre eles tentando achar o culpado. Alguém tem que ser o culpado pela situação da qual nós estamos. E pouco tiveram a atenção para perceber com quem eles estavam. Nosso Senhor Jesus Cristo. E eles que caminham com Jesus não sabem quem é Jesus. Não sabem o que significa estar com aquele que multiplicou os pães. Não sabem o que significa andar com aquele que curou a tantos. Provavelmente eles veem Jesus como mais um de quem possam arrecadar ou conseguir alguma coisa. Também não é muito diferente do tempo presente. Quantas pessoas que, na sua vivência de fé, entre aspas, mais uma vivência religiosa, porque a vivência de fé, ela significa que eu encontrei com Jesus Cristo, eu assumi o caminho com Ele, eu quero estar com Ele, e com Ele eu fecho e não abro. Seria como, estou contigo e não abro. Aonde o Senhor for, eu vou. Eles não. Eles ainda não têm essa marca. Prova que um pouco mais à frente, quando Jesus é preso, quantos não o deixam? Todos deixam o Senhor. Discutindo por causa de pão, sendo que o Senhor que é capaz de dar o pão a eles está do seu lado, do lado deles. E agora, entramos num ponto que fecha toda uma cena, fecha todo um núcleo para sabermos e analisarmos se realmente estamos como aqueles que pedem um sinal do céu, se estamos como aqueles que discutem por causa de um pedaço de pão, se estamos como aqueles que querem colocar à prova, se realmente estamos seguindo ao Senhor. Jesus, que durante tanto tempo, ao longo do Evangelho de Marcos, foi assim citado. Quem é este homem? As pessoas perguntavam umas às outras, ao ver o que Jesus fazia, perguntavam: quem é este homem? Quem é ele? No entanto, que dos evangelhos diz, ele faz bem todas as coisas, mas quem é ele? Não é só saber qual é o nome, não é só saber quem são os pais, não é só saber de onde ele veio. Esse quem é ele é algo muito mais profundo. É quase que procurando saber qual a diferença dele para os outros.
Porque no tempo de Jesus tinha muitas pessoas que faziam muitas coisas. Só de Messias existiam muitos que se intitulavam como Messias. Ainda hoje, né? Tem gente que não se acha Deus. Tem gente que tem a certeza que é. Agora, depois de ter encontrado com um cego que não enxergava muito bem e que via os homens, por incrível que pareça, como árvores que andam, e ele estava no meio do povoado mexendo. Depois de ter tido a necessidade de chegar próximo e tocar esse cego novamente, lá no capítulo 8, versículos 22 a 26, para fazê-lo ver com clareza e dizer: não volte para o meio do povoado, não entre no meio daquele tipo de compreensão de vida, de relações. Preste atenção no que você quer viver e no que você quer ser. Agora, Jesus não escuta alguém perguntando sobre quem é ele. Agora ele pergunta aos seus discípulos: quem eu sou? Agora vocês têm que me dizer quem eu sou. E a resposta de Pedro é como a nossa resposta cotidiana quando somos indagados: quem é Jesus para você? Jesus é tudo, Jesus é a nossa vida, Jesus é a nossa salvação, Jesus é a nossa segurança, Jesus é o nosso consolo, Jesus, 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 Jesus. E esse silêncio foi proposital, porque estes mesmos que dizem Jesus são aqueles como Pedro, que quando ele apresenta o caminho que ele deve percorrer, se acham no direito de dizer o que Jesus deve fazer. Porque, afinal de contas, esse foi o ponto. Pedro responde: tu és o Messias. E então, quando Jesus começa a abrir para eles o algo mais profundo da sua história, da sua vida, da sua missão, Pedro agora, como quem pode colocar-se à frente de Jesus, diz: não, venha cá. Leva para um lugar à parte. Interessante, é a mesma atitude que Jesus teve com o cego. Podem pegar. Peguem Marcos, capítulo 8, versículos 22 a 26. É a mesma atitude que Jesus tem com o cego, o tira do meio da multidão. A mesma atitude que Jesus tem com o homem que escutava com dificuldade, o tira do meio da multidão, o tira do meio do povo. Só que agora é Pedro quem tira Jesus. E começa a repreender Jesus. Mas espera aí, quem é o mestre aqui? É como se, por exemplo, eu tivesse que fazer uma operação no coração e eu chegasse para o médico: olha, o senhor vai fazer isso, 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 isso e isso. O senhor tem que fazer isso. E o que eu entendo de cirurgia cardíaca? Nada. Pedro vai repreender a Jesus. E a fala de Jesus é muito simples: ou você se coloca no meu segmento, ou vai embora. Vá de reto, Satanás. O seu lugar é atrás de mim, o seu lugar é me seguindo. E aqui eu fecho o que é importante. Meus irmãos, minhas irmãs,
Caríssimos, caríssimas, ou nós nos colocamos no segmento de Jesus Cristo e deixamos essa ideia de que nós precisamos dizer a Deus o que Ele precisa fazer, que nós temos a ciência de todas as coisas, ou nós nos ajustamos ao Evangelho, ou nós vamos nos igualar a tantos que falam dele e que são capazes, inclusive, de justificar seus privilégios ou seus supostos privilégios por causa de um lugar, por causa de uma situação, por causa de um status, por causa de um ministério, por causa de algum lugar na política que executam, se acham melhores do que outros e fazem distinção de si entre as outras pessoas, ou acham que uns são mais valorosos e outros menos valorosos. Nós vamos repetir o mesmo esquema que tanta gente fala que é preciso mudar no tempo presente, mas poucos se dispõem a mudar, porque poucos pararam para escutar Jesus como quem ele deve ser escutado. Pararam para enxergar a Jesus como ele precisa ser enxergado, e pararam para ver a vida como ele nos ensina a ver a vida. O lugar de cada um de nós, se não é no segmento de Jesus, desculpem, não é aqui. Isso eu falo para mim. Nós precisamos aprender a seguir o Senhor da vida, a escutar o Evangelho e a fazer todo o necessário para que o Evangelho chegue a todas as pessoas, todas. E que, se preciso for, ajudar aqueles que necessitam de auxílio, todos. Por isso que Pedro é tão emblemático aqui. Porque ele é um exemplo do que nós podemos deixar acontecer conosco. Dizer ao Senhor, sem a sua presença, inclusive tem cantos muito bonitos que são executados em grupos, liturgias. O Senhor é minha vida, o Senhor é minha esperança, o Senhor é minha salvação. Eu nasci para te amar, eu nasci para te querer, eu nasci para estar contigo, para te adorar. Mas isso não acontece no cotidiano da história. E aí um exemplo muito simples, meus irmãos. Se aquilo que eu realizo neste altar não se transforma em compromisso, a quem eu estou servindo? Ou eu estou me servindo de quem? Isso não é para mim ou para outro, para esse ou para aquele, é para todos nós. Porque nesse altar não está somente aquilo que eu, um padre, faço, mas aquilo que nós, igreja, fazemos. O que nós estamos respondendo no cotidiano sobre a pergunta de Jesus: quem sou eu? É de quem segue e olha para o horizonte que ele trilha, para a sua palavra, para o compromisso, para o modo com que ele executa cada coisa, o encontro com cada um, ou como aqueles que estão inclusive ao lado de Jesus para se beneficiar dele e se acham mais merecedores do que outros. Confiantes, de pé, apresentemos nossas preces e peçamos o discernimento para seguir o Senhor da vida. A nossa resposta será: nós vos rogamos a